E aí, pessoal, belezinha? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Jana e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse corpinho base de um amigurumi super versátil. Ele é muito bom para quem está começando nesse universo de amigurumi porque ele é muito facinho de fazer, muito rápido também, justamente por causa do tamanho dele, né? Ele fica num tamanho muito bom, nem muito grande, nem muito pequeno, então você pode usar ele para adaptar para um chaveiro, para um penduricalho de mochila, ou você pode usar também para fazer enfeite de porta de maternidade, de quartinho de criança, adaptando para o personagem que você quiser. As possibilidades são muitas, ele é muito simplesinho, mas as possibilidades aqui são enormes, tá? O nosso amigurumi mede aproximadamente 8 centímetros de comprimento, foi confeccionado na linha amigurumi normal, tá? E você pode utilizar a linha que você quiser para confeccionar o seu, sabendo que, a depender da espessura da linha que você for utilizar, vai influenciar apenas no tamanho do seu corpinho, tá? Então, quanto mais fininha for a linha que você for trabalhar, o trabalho vai ficar menor, e se a linha for um pouco mais grossinha, se ela tiver um pouco mais de cabos, o trabalho vai ficar maior. Vai da sua criatividade, da sua necessidade, na verdade, né? O que você precisa no momento, mas a receita vai ser a mesma, beleza? Agora, vamos ver a lista de materiais que a gente vai precisar para confeccionar ele. Bora lá! Bom, seguindo aqui, para a gente confeccionar o nosso corpinho base, a gente vai precisar de uma agulha de 2,5 milímetros ou aquela que você está acostumado a utilizar, tá? Que você se adapta melhor. Enfim, dependendo da linha também que você for utilizar, então você vai adaptar a agulha. Para essa linha, a amigurumi, eu estou usando de 2,5 milímetros, sabendo que a gente pode usar até 4,5 milímetros, não. 4 milímetros na agulha de crochê, tá? Então, vai de 2 a 4 milímetros, e aí você pode escolher aquela que se adapta melhor. Para esse aqui, eu vou utilizar de 2,5. Vou utilizar um pouquinho de linha, tá? Pra gente crochetar ele. Quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo. A gente consome muito pouco material para confecção desse corpo base, justamente por causa do tamanho dele, né? Vamos precisar de agulha de tapeceiro, também de marcador, se você quiser optar pelo marcador convencional, esse que a gente usa, né? Esse clipezinho aqui. Ou a gente pode utilizar também uma linha para ajudar a gente a conduzir nosso trabalho e não se perder. Precisar também de uma tesoura para remate. Algodãozinho, né? Nossa manta acrílica para siliconada, para encher o nosso amigurumi. E hoje, o intuito é a gente fazer o corpo base, tá? Então, eu não vou me atentar muito a detalhes de olhos e tudo mais. Eu tô colocando esse aqui só para fins demonstrativos, tá? Porque os olhos vai depender muito da peça que você vai confeccionar a finalidade dela. O que eu quero dizer com isso? Se eu for fazer um chaveiro que seja para presentear ou vender para uma pessoa adulta, eu posso utilizar a meia pérola para colocar como olhinho, beleza? Então, um chaveiro simples, e se eu for utilizar a meia pérola, eu vou precisar de uma cola universal, de artesanato, ou de cola quente, ou seja, uma cola assim de uma boa qualidade para poder prender. Se o seu trabalho for para uma criança, aí é recomendável que você utilize os olhinhos com trava, tá? E vai depender também o tamanho, não vou recomendar nenhum tamanho aqui específico, porque vai depender do personagem, tá? Mas aqui, essa daqui, se eu não me engano, é de 10 milímetros, tem de 8, tem de 12, então, assim, vai depender do trabalho. Quando a gente for fazer um personagem ou alguma coisa assim, aí a gente vai adaptar o olhinho para aquele personagem especificamente, beleza? Bom, gente, é simplesmente isso, tá? Agora vamos começar, que é o que interessa. Vamos lá, gente, começar nossos trabalhos. Vou começar pelos bracinhos do nosso amigurumi. Para isso, eu vou colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o nosso anel. Coloco um ponto baixo no primeiro ponto da carreira. E encerro a primeira volta.
Da volta número 2 até a volta número 5, eu vou continuar fazendo 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou subir mais 4 voltinhas de 6 pontos baixos e quando eu terminar, eu retorno aqui. Prontinho, finalizei o nosso bracinho. Agora eu vou fechar para depois a gente fazer a costura lá no corpinho do nosso amigurumi quando estiver pronto, tá? Para eu fechar esse bracinho, eu vou juntar, aproximar aqui, ó, o topo dele um no outro e fechar de 2 em 2 pontos com um ponto baixo, tá? Vou começar pelo primeiro ponto aqui, onde eu já estou, na verdade, eu vou colocar a agulha onde eu já estou e vou atravessar para o ponto que está lá do outro lado, tá? Vamos lá, coloquei aqui e agora eu vou atravessar para cá. E vou puxar aqui para fazer um ponto baixo. Pronto. Agora eu vou pro próximo. Ó, tem um ponto aqui e outro aqui. Então, eu vou atravessar daqui para cá e para cá e fechar com mais um ponto baixo. E esse último aqui, ó, que fica aqui até pequenininho aqui, mas ele tá aqui, ó, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Vou fechar eles também, tá? Então, vou finalizar esse arremate aqui, né, com 3 pontos baixos. Beleza? Já cortei meu fio, só vou puxar, deixar um fio longo para depois eu costurar no corpinho. Faço um outro bracinho, eu já fiz esse aqui para adiantar, igualzinho, e vou reservar ele. Continuando aqui, agora nós vamos fazer as pernas do nosso amigurumi. Para fazer as perninhas, eu vou fazer um anel mágico e vou colocar 9 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito os 9 pontos baixos, vou fechar o nosso anel e encerrar a primeira carreira com um ponto baixo. Agora eu vou colocar um marcador, que é para me auxiliar. Na segunda carreira, nós vamos colocar 2 pontos baixos e um aumento, finalizando essa carreira com 12 pontos baixos. Eu vou começar aqui, ó, um ponto baixo, 2 e um aumento. Vou continuar aqui e já volto. Segunda carreira feita, 12 pontos baixos já aqui no nosso trabalho. A terceira carreira, nós vamos fazer 12 pontos baixos, um atrás do outro. No entanto, a gente vai trabalhar em BLO, ou seja, nós vamos fazer pontos baixos apenas na alcinha de trás de cada ponto, tá? Então, voltando aqui com o nosso marcador, vou começar. 1, 2, 3, e assim eu vou seguir em pontos baixos no BLO, ou seja, apenas na alcinha de trás, até completar nossa terceira carreirinha. E já volto. Finalizei aqui a terceira carreira em BLO. Agora, a quarta e última carreira daqui da nossa perninha, nós vamos fazer também com 12 pontos baixos, agora sobre ponto, normalmente, tá? Finalizada aqui a nossa quarta e última volta, vou puxar um pouquinho a linha, vou virar o trabalho pro lado direito. E agora, gente, eu vou finalizar isso aqui com um acabamento num ponto baixo falso. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar o nosso fio, não precisa ser muito longo, tá? Vou puxar o fio dessa forma aqui. Vou precisar agora utilizar a nossa agulha de tapeceiro.
Dá até pra fazer sem, tá, gente? Dá pra fazer com a própria agulha de crochê, mas pra ficar mais fácil aqui didaticamente pra explicar, eu vou usar a agulha de tapeceiro. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vocês estão vendo que a linha tá saindo aqui desse ponto? Então, a gente vai ter que observar que depois desse ponto, ó, ele acaba aqui. Depois desse ponto, nós temos um outro ponto, né? Então, a gente vai pular esse outro ponto e introduzir a nossa agulha de fora para dentro, no ponto seguinte, tá? Então, eu pulo um ponto e introduzo a agulha no ponto seguinte, é esse que a gente pulou. Feito isso, vou puxar um pouquinho só por enquanto. E vou voltar com a nossa agulha para dentro daquele ponto da onde que tá nascendo essa linha que a gente está utilizando para fazer esse acabamento, tá? Então, se a linha tá saindo daqui, eu vou introduzir ela de volta nesse mesmo lugar. Prontinho. Aí, agora, ó, a gente vai ajeitando. Por isso é chamado de ponto falso, né? Porque ele faz uma simulação de um ponto baixo para finalizar o nosso acabamento, tá? Aí, feito isso aqui, agora a gente pode esconder ele aqui pra dentro. Eu vou puxar só um pouquinho aqui. A gente passa ele por dentro aqui só pra assegurar que ele não vai correr quando a gente for trabalhar em cima dele nas próximas voltas, tá? Dá uma puxadinha, vai observando. É só ir ajeitando aqui, que é rapidinho. Faz com cuidado, não puxa muito, nem deixa frouxo demais, tá? Tenta deixar no padrão dos pontos que estão próximos a ele. Aí, feito isso, agora a gente pode amarrar aqui nessa própria linha que tá sobrando do nosso anel mágico, um nozinho aqui só por segurança, para não afrouxar, e já posso cortar. Pronto. Aí, ó, é só a gente ajeitar aqui. Tá feito a nossa primeira perninha. Bom, eu vou reservar esse pezinho aqui, vou confeccionar o próximo. O próximo, da mesma forma que a gente confeccionou ele, a única diferença é que a gente não vai cortar a linha, tá? A gente vai até a quarta carreira, aí quando eu terminar a quarta carreira, eu volto para dar continuidade, que a gente vai começar a subir o corpinho. Prontinho, finalizada a nossa segunda perninha, agora vamos unir os nossos trabalhos para subir o corpinho do nosso amigurumi. Para isso, eu vou colocar 2 correntinhas e unir nosso trabalho. Vou escolher aqui o lado que tem mais imperfeição, tá? Que é onde faz aquela subidinha do BLO aqui que a gente fez aqui embaixo, tá? Vou colocar pro meio do trabalho para ficar o mais imperceptível possível. E vou colocar um ponto baixo na nossa primeira perninha. Pronto. Feito isso, eu vou usar o marcador para me orientar. Porque a partir de agora, é esse aqui o local que a gente vai se guiar e saber aonde finaliza e começa as carreirinhas, beleza? Ok, agora vamos seguir colocando ponto baixo sobre ponto baixos, circulando aqui toda essa perninha aqui e vamos finalizar ela com os mesmos 12 pontos baixos que a gente já tem. Então, aqui, ó, eu já considero um ponto baixo feito, vou dar continuidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prontinho, 12 pontos baixos feitos.
Agora, a gente vai continuar aqui e colocar um ponto baixo em cada alcinha dessa correntinha que a gente criou para fazer a união dos trabalhos, tá? Então, ó, olhe bem onde você vai colocar o seu ponto, para não se perder, tá? A alcinha, a corrente, né, ela tem duas alcinhas aqui, ó. Se você olhar, tem essas duas aqui e essas duas aqui de baixo. Eu vou começar colocando nessa daqui de baixo, e depois, quando a gente der a volta, vai colocar mais dois nessa daqui de cima, vamos dizer assim, né? Então, vou colocar um ponto aqui nessa primeira alcinha. E um ponto na segunda alcinha. Tem que prestar bem atenção, tá, gente? Porque na hora que a gente coloca o ponto, a tendência é tensionar o ponto que tá do lado, ele quase que fica imperceptível, tá? Mas a gente prestando atenção direitinho não tem como errar. Beleza, eu coloquei esses dois pontinhos aqui na corrente, agora a gente vai começar a trabalhar na segunda perninha com os mesmos 12 pontos baixos que a gente já tem ponto sobre ponto, tá? Então, ó, preste atenção aqui, ó, que esse cara aqui é o último ponto da carreira, né? É o 12º ponto da carreira de número 4, tá? Então, ele já tá inserido aqui nesse pontinho aqui, ó. Então, vamos tomar cuidado pra gente não colocar um ponto a mais e acabar, como que se diz? Fazendo um aumento onde não precisa, tá? Então, ó, ele já tá inserido aqui. Eu vou pular ele e vou pro segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Finalizei a voltinha aqui na nossa segunda perninha. Agora, a gente vai colocar mais dois pontos baixos aqui a seguir, né? Que é um ponto baixo em cada alcinha da nossa correntinha, tá? Aqui vai ficar mais fácil de ver, né? Que tá bem rentinha aqui na nossa carreira, a gente não vai sofrer muito com ela. Então, a gente vai só mesmo. Opa, fica apertadinho, né? Não fica tão fácil assim, fica fácil de ver, mas é um ponto que fica bem apertadinho, porque conforme eu falei, acaba tensionando, né? Já puxou pro outro lado e tensionou um pouco mais pra isso, tá? Mas nada que um jeitinho aqui não resolva. 2, pronto. E por fim, lembra que a gente colocou um marcador? Então, esse marcador aqui tá finalizando a nossa volta, tá? Vamos colocar um ponto baixo aqui, finalizando a nossa volta. Essa aqui foi a volta de número 5 do nosso trabalho e finalizamos ela com 28 pontos baixos. Vamos seguir agora, gente, com a carreira de número 6, que será feita do seguinte: 4 pontos baixos, 2 diminuições, 10 pontos baixos, 2 diminuições e 6 pontos baixos, totalizando 24 pontos baixos em toda a volta. Vou começar aqui, então vou fazer 1, 2, 3, 4 e 2 diminuições. 1, uma diminuição, 2 diminuições. Vou seguir aqui
pausa o vídeo, faz a sua volta. Quando eu terminar aqui, eu retorno. Finalizamos a volta de número 6, agora na volta de número 7, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos, finalizando com 28 pontos baixos no total dessa carreira. Então, vamos fazer agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 2 aumentos. 1, segura direitinho. Um aumento. 2 aumentos. Bom, vou seguir agora na sequência aqui que eu passei para vocês, e assim que eu finalizar, eu retorno. Bom, finalizada a 7ª volta, vamos seguir agora na 8ª e na 9ª volta do nosso trabalho com 28 pontos baixos, sem diminuição e sem aumento. Finalizada aqui a nossa 9ª carreira com 28 pontos, agora vamos para a 10ª carreira com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos finalizar essa voltinha aqui com 24 pontos baixos no total. Agora, na carreira de número 11, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando ela com 18 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição. Vou terminar aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta. Prontinho. Agora, na carreira de número 12, faremos um ponto baixo e uma diminuição, finalizando ela com 12 pontos baixos. Vou finalizar a minha carreira e já volto aqui. Prontinho, gente. Agora, nesse ponto aqui, eu vou começar a colocar um pouquinho de enchimento no nosso corpinho. Vou puxar bem esse fio aqui. Se você preferir, você pode ir colocando enquanto você tá tecendo, lá pela 10ª carreira, já dá pra ir colocando sem que te atrapalhe, aí você coloca na perninha, mas agora também dá super de boa de colocar, tá? Não se preocupe, deixei ele bem rechonchudinho. Lembrando que é um trabalho que requer um pouquinho mais de firmeza, né? Mas mesmo você deixando ele mais rechonchudinho, vai ficar firme, mas ainda assim vai ficar macio, tá, gente? Só não vai ficar muito molenguinha. Pode caprichar aí. Pra me ajudar aqui, eu tô utilizando de improviso um hashi. Vou continuar preenchendo aqui e já volto. Bom, coloquei aqui o meu enchimento, tá? Daqui a pouco, conforme eu for subindo, se precisar, eu coloco mais, mas por enquanto tá ok. Agora, na 13ª carreira, eu vou colocar mais 12 pontos baixos. Essa vai ser a última carreira do nosso corpinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, finalizando ela, eu já volto. Finalizei aqui a 13ª volta, já tô retirando aqui o meu marcador, porque agora eu vou colocar ele de volta, mas para subir a cabeça do nosso amigurumi.
Ajeitando aqui rapidinho. E agora, vamos fazer a 10ª carreira, que é a carreira que vai iniciar a cabeça do nosso amigurumi, fazendo um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos nessa volta. Vou fazer aqui e daqui a pouquinho eu retorno para continuar com vocês. Bora lá agora para a 15ª volta do nosso trabalho, tecendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando essa carreira com 24 pontos baixos. Então, vamos começar. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir assim por toda a volta. Vou finalizar aqui e já retorno aqui com vocês. Continuando agora, para a carreira de número 16, nós faremos um ponto baixo, um aumento, uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finalizando 2 pontos baixos. Essa carreira vai ter um total de 30 pontos baixos, tá? A ideia de fazer nessa sequência é não marcar os pontos de aumento, né? Então, a ideia é movimentar os pontos baixos para que eles façam aumentos em lugares diferentes e não fique tão marcado assim, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. Um ponto baixo, um aumento. Opa. Deixa eu ajeitar o ponto. Agora sim, o nosso aumento. A partir de agora, aquela sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Vou dar sequência aqui. Pause o vídeo, faça você também aí. Finalizando, eu volto para a gente continuar. Feita a carreira de número 16, agora a carreira de número 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando ela com 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou seguir aqui e daqui a pouco eu volto para dar continuidade aos trabalhos. E agora, na volta de número 18, faremos 2 pontos baixos, um aumento, uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, 3 pontos baixos para finalizar. Essa carreira terá 42 pontos baixos no total. Vou fazer aqui, então faremos 1, 2 pontos baixos e um aumento. E agora uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e agora um aumento. Vou seguir essa sequência aqui. Quando finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, terminada a carreira de número 18, vamos agora na sequência da carreira de número 19 até a carreira de número 28, com 42 pontos baixos, ou seja, agora, gente, é a nossa sequência de subida de trabalho, tá? Então, serão 10 voltas apenas de 42 pontos baixos cada, beleza? Vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a 28ª volta do nosso projeto, com 42 pontos baixos. Agora, seria um momento que, se você for aplicar os olhinhos com trava, de você fazer a colocação, tá?
Nesse projeto aqui, nessa videoaula, melhor dizendo, eu estou explicando apenas a fazer o corpo de base, vou encerrar o trabalho e ao final eu vou colocar o olhinho com a meia pérola, tá? Que é algo mais simples, que eu não preciso utilizar os olhinhos de trava, é um gasto desnecessário aqui nesse momento, beleza? Mas, se você for colocar os olhos com trava, dependendo do que você estiver fazendo aí, você vai colocar os seus olhos entre a 22ª e a 23ª volta do nosso trabalho. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a contar a partir da primeira carreira de subida que está formando a cabecinha do projeto, tá? O finalzinho do corpo e o início da cabeça, essa carreira aqui é a primeira carreira de aumento que vai começar a projetar o aumento para a formação da cabecinha dele, tá? Então, se você perceber, ó, até aqui, ó, tem 2 pontos juntos, então aqui tem um aumento e aqui tem um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Se você bem recordar, ou se você anotou aí, essa aqui é a 14ª carreira do projeto, tá? Então, eu vou começar a contar daqui, que vai facilitar para eu saber onde exatamente eu vou colocar. E vamos começar a contar aqui, ó. Então, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, entre essa e essa é que eu vou colocar meus olhinhos, tá? Vou espetar aqui o alfinete aqui só pra gente ter a noção que está na altura da carreira correta. E aí, entre os olhinhos, a gente vai colocar uma distância de 8 pontinhos entre eles, tá? Ó, vou passar esse alfinete aqui um pouquinho mais para a esquerda. E se eu coloquei o meu alfinete aqui, e ele está representando meus olhinhos, eu vou contar 8 pontos seguintes para colocar o próximo alfinete, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou colocar meu alfinete aqui. Beleza, aqui para mim já estaria ok para eu poder fazer a aplicação do olhinho com trava, tá? Como eu não vou precisar colocar agora, eu vou tirar esses alfinetes aqui. Depois eu vou voltar com eles porque eu vou colocar os olhinhos de meia pérola lá. Dito isso, vamos agora para a nossa 29ª carreira. E a partir daqui a gente vai trabalhar com diminuições, porque a gente já está finalizando o nosso projeto. Então, na 29ª carreira, a gente vai colocar 2 pontos baixos, uma diminuição, uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e 3 pontos baixos para finalizar. Fecharemos essa carreira aqui com 36 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Um, 2, e uma diminuição. E agora uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Eu vou finalizar aqui, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Agora a gente vai para a carreira de número 30 e vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos finalizar essa carreira com 30 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Vou terminar essa sequência aqui e já volto aqui com vocês. Agora, seguindo aqui para a carreira de número 31, nós iremos fazer um ponto baixo, uma diminuição, uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e mais 2 pontos baixos. Vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou terminar a minha volta aqui e já retorno com vocês. Prontinho. Agora, na carreira de número 32, faremos 2 pontos baixos e uma diminuição, terminando essa sequência com 18 pontos baixos, tá? Gente, terminei já a carreira de número 32 e aproveitei já para colocar a fibra para encher aqui a cabecinha do nosso amigurumi, tá? Ele já tá aqui, ó,
com uma pegada mais firmezinha, já tomou a forma, já tá quase na forma que eu quero, tá? Lembrando que o ideal é deixar uma pegada mais firme, ó, tá vendo? Que não deforme, ó, que você consiga apertar, mas que não deforme, tá? Então, você vai colocando aí, vai sentindo aí conforme você for fazendo a sua colocação. E quando eu terminar de fazer isso, já tô quase nos finalmente já, na verdade, eu vou fechar, fechar não, eu vou fazer mais uma volta, que vai ser a volta de número 33, com 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, para terminar ela com esses 12 pontos baixos que eu falei. E aí, assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, finalizei aqui a carreira de número 33, tudo certo. Coloquei um pouquinho mais de enchimento aqui para poder uniformizar aqui o topo, né, do nosso amigurumi. Para mim já tá ótimo de enchimento, vê aí o de vocês, tá? Agora é a hora que a gente vai encerrar. Mas se por acaso o seu amigurumi for um chaveiro, algo do tipo, que você vai usar ele para ficar pendurado, igual tá esse aqui, seria esse o melhor momento para poder fazer a colocação dessa alcinha aqui, tá? Bem simples de fazer. E eu acho que a colocação aqui, ela é muito bacana, porque você já vai fechar ela, você já vai encerrar ela com o próprio fechamento da cabeça. Então, ela vai ficar mais firme ainda, tá? Então, bora lá que eu vou ensinar como é que a gente vai fazer isso. Para fazer a salsinha, gente, a gente vai precisar fazer apenas 8 correntinhas e um nó, tá? Mas também a gente vai ter que deixar um pedaço de fio, assim, suficiente para a gente poder fazer uma amarração de segurança lá no final do corpinho do amigurumi, tá? Então, acho que aqui deve ter mais ou menos, sei lá, uns 20, 30 centímetros aqui, no máximo, até menos do que isso, tá? Você vai deixar um tanto assim de linha para um lado e vai começar a trabalhar a sua corrente lá em cima, tá? Então, o seu fio tá para cá, você vai começar a fazer a tua corrente aqui. Então, fazer 8 correntinhas aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 correntinhas. Aí agora, ó, eu já posso reservar uma parte do fio proporcional ao tamanho que a gente iniciou aqui atrás e cortar. Perfeito. Aí aqui em cima, ó, na última correntinha, a gente já vai puxar o fio aqui pra fora e vai dobrar assim, fazendo tipo como se fosse um anelzinho, né? Feito isso, ó, agora a gente vai fazer um nó. Bem na base das duas pontinhas das correntinhas que a gente uniu ali em cima, ó. Aí você faz com cuidado, pra quê? Pra que o nó fique bem rente aqui em cima, tá? Pegando bem a base dessas correntes aqui, do final da corrente. E vou fazer mais um nó, porque eu quero um nó mais grosso. Então, ó, vou fazer mais um nó em cima daquele outro nó lá, para deixar ele bem grossinho, tá? Pra que isso, gente? Porque a gente vai colocar ele lá aqui no meio do buraquinho e vai fechar o anel com o anel mágico invertido em volta dele, tá? Então, ele vai ficar bem preso bem aqui em cima, beleza? Ó, feito isso, ó, se por acaso você vê que seu nó ficou pequeno, faz outro, tá? Até ficar na grossura, uma grossura que você entenda que é suficiente para ela ficar presa. Quer ver? Ó, dá para fazer vários aqui até você ver que ficou bom, tá? Vou fazer aqui mais um, que eu tô achando que ficou fino. Então, se a gente for parar pra pensar, a princípio aqui, ó, com essa linha, a gente pode fazer 3 nós, um sobre o outro. Aí, eu acho que agora vai ficar excelente, tá? Boa, feito isso, eu vou pegar a agulha de tapeceiro. A minha agulha, gente, ela não é muito grande, ó, tá vendo? Tem umas agulhas que são bem maiores, eu vou ver se eu vou depois comprar essa agulha, que ela é muito boa. Já vi vários tutoriais aí com as meninas usando aquela agulha compridona, porque daí ela vai de um lado pro outro do trabalho, sem precisar a gente ficar sofrendo, tendo muita dor de cabeça, tá?
Mas com essa aqui já vai dar bom. Faz aí com o que você tiver aí também. Tudo dá certo, só a gente fazer com calma e resiliência. Bora lá. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou enfiar essa agulha bem aqui no meio. Pode pressionar, porque a fibra siliconada vai te dar uma certa resistência, ainda mais porque essa agulha aqui não tem ponta, né? Então, você vai aí, ó, com jeitinho, você consegue. E como ela não é comprida o suficiente, eu quero que ela saia aqui, eu vou sair primeiro com ela aqui em cima. Deixa eu só achar aqui onde tá a ponta dela. Achei. Aí eu saio com ela aqui, ó. Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, senão vai sair pouca linha de um lado. E aí vou ter que ter retrabalho. Ó. Por isso que aquela agulha maior, ela é muito mais prática. Mas a gente se vira aí com o que tem. Pronto. Puxei aqui, ó. Cuida para não puxar demais e a alcinha entrar para dentro do corpinho, tá? Deixa ele aqui mais ou menos. Aí agora eu vou caminhar com a agulha lá para baixo, que é onde eu quero fazer a amarração de segurança, tá? Eu falo que é amarração de segurança porque pode ser até que o próprio anel mágico invertido, acho que eu preciso sair um pouquinho antes de novo, para depois sair de novo. Isso. Ele vai dar uma sustentação, assim, uma segurança lá em cima. Deixa eu usar essa ferramenta aqui para puxar, que meus dedos estão escorregando. Mas, né, gente, seguro morrer de velho, desconfiado de estar vivo, já dizia minha mãe, então eu gosto de manter as coisas o mais sob controle possível, né? Ainda mais se a gente for pensar que se for dar isso para uma criança e tudo, a criança vai querer puxar, vai querer brincar, e é direito total dela e é nossa obrigação fazer as coisas com segurança e com qualidade. Beleza, cheguei aqui, ó. Ó, continua aqui certinho, na altura que eu preciso. E cá embaixo eu vou fazer um nó mesmo. Até ele tem linha até demais aqui, né, gente? Mas não tem problema. Vou fazer um nozinho aqui embaixo. Mas eu não vou colocar ele cá agora, eu vou esperar aqui eu finalizar aqui em cima primeiro, tá? Vou deixar ele aqui quietinho. Aí, a gente agora vai fazer o quê? Vai fechar o nosso círculo aqui com um anel mágico invertido. Prontinho. Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar introduzindo a agulha de fora para dentro do trabalho, voltando e colocando de fora para dentro por toda a volta em cada um desses 12 pontinhos que a gente tem aqui, tá? Então, ó. Próximo ponto, de novo. E de novo, até terminar os 12 pontos aqui na volta toda. Chegamos aqui no final. Agora o que a gente vai fazer é puxar a nossa linha. Lembre-se que a gente também tem que manter o nozinho da nossa alcinha para dentro, tá? Então cuida aí para que ela fique lá para dentro, se precisar, ó, empurra com a agulha ou com o que você tiver, até com a própria agulha aqui de tapeceiro também. É até melhor, inclusive, né? E continua fechando, ó, até não ter buraquinho aqui em cima. Aí agora a gente vai introduzir a agulha e vai puxar ela para um outro ponto do nosso trabalho aqui, qualquer um, não tem critério aqui, qualquer lado. A gente vai dar mais uma ruchada aqui, né? Vai sentindo aí que tá ok, vai olhando. Ó,
Ó, esse aqui, ó, não é o nó. Nosso nó ficou lá pra dentro, tá? Prontinho, gente, ó. Vou fazer só um nozinho aqui. Já posso cortar e esconder. Pronto, gente. Quase finalizado o nosso trabalho. Agora a gente vai fazer o arremate final aqui, ó, desse fiozinho que ficou aqui pra baixo, tá? Eu costumo deixar o fio aqui porque, às vezes, quando a gente fecha aqui em cima, ó, fica sobrando e tudo mais, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó, tá? E eu gosto de deixar ele mais gentezinho aqui na, na continuidade da cabeça aqui do amigurumi, tá? Então, eu quero que ele fique assim. Aí, como que eu posso fazer, já que a gente precisa prender ele numa base aqui um pouco mais firme do que essa que tá, né? Porque se eu colocar, esconder esse nó aqui pra dentro e puxar, ele vai continuar com essa alcinha sobrando aqui. É só um detalhe, tá? Não é nenhum problema, na verdade, mas é algo de detalhe mesmo, de acabamento que eu tô percebendo aqui. Então, eu vou arrumar. Eu vou colocar de novo a agulha de tapeceira aqui na nossa linha. E vou voltar com ela para o mesmo lugar da onde eu saí. Então, ó, no mesmo local onde eu saí, onde eu saí com ela aqui, eu vou retornar com ela cá pra dentro e vou sair aqui em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Tudo isso, gente, prezando pelo acabamento e talvez até seja um pouco de preciosismo meu, tá? Porque já está seguro, não que seja inseguro, o nosso nó ali em cima já está seguro, tá bem seguro, na verdade, mas é preciosismo e zelo com acabamento, tá? Então vamos arrumar aí pra não ficar aquela coisa na consciência, né? Ó, aí beleza. Quando eu faço isso, eu já posso dar uma puxada aqui, ó, e deixar na altura que eu quero. E vou caminhar mais um pouco com a linha por dentro do amigurumi. Sempre lembrando, gente, entrando no mesmo buraquinho, tá? Ó. Aí aqui, ou em qualquer outro lugar que você tenha saído, você faz um outro nó sem ser aquele que já tá lá dentro, né? Porque aquele ficou um pouco distante demais pra eu conseguir o acabamento que eu tô querendo, tá? Então você faz, ó, um nozinho bem rentezinho ao corpinho dele aqui, ó. E já pode cortar e esconder. Agora vamos para os finalmente da confecção do nosso amigurumi. Vamos colocar agora o bracinho. Para colocar o bracinho, eu fiz uma marcação aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Esse daqui eu já coloquei, já posicionei para adiantar. Eu fiz uma marcação na 11ª carreira do trabalho, tá? Contando aqui da base. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, ó, na 11ª carreira do trabalho, eu vou colocar uma marcação aqui com um alfinete mesmo para me ajudar a ver. Depois disso, você vai pegar o seu bracinho e vai centralizar. Então, você vai marcar esse alfinete no meio do bracinho aqui, ó. Lembra que a gente tem 3 pontos baixos aqui? Então, a gente vai marcar aqui, ó. Vai colocar aqui, ele é bem aqui no meio, tá? Prontinho. Posicionei ele aqui. Vamos ver se tá certinho, se a gente não colocou para cima demais. Ó, vou arrumar aqui assim. E só mais um pouquinho. Perfeito. Então, eu vou começar a prender o bracinho aqui. Ó,
A agulha eu vou introduzir no corpinho, aqui, ó, no alcinho aqui do corpinho. Sem muito... Não tem mistério isso aqui, gente. É só prender mesmo, tá? Nosso trabalho. Deixa eu ver se tá posicionado certinho aqui na câmera, tá? Ó, aí aqui, ó, vamos pro próximo, né, que é o segundo ponto. Introduziu no ponto do bracinho, agora a gente vai introduzir no ponto no corpinho. Só isso. E o último aqui. Pode soltar o alfinete. Ó, vou dar mais um pontinho aqui, ó, para esse aqui não ficar perdido aqui, solto demais. E já vou atravessar ele lá pro meio, que é aqui onde está saindo a linha do outro bracinho que eu prendi, porque daí eu já vou fechar um nó, eles dois. Ó, bem presinho, bem bonitinho. Dá uma puxadinha aqui. Pronto. Já podemos dar um nó. E cortar e esconder. Prontinho, gente. Bracinhos devidamente posicionados, tá? Muito bonitinho. Agora a gente vai colocar os olhinhos, que são as meia pérolas. Bora lá finalizar nosso amigurumi, gente. Agora tá faltando só colocar os nossos olhinhos. Como eu comentei com você, eu vou colocar a meia pérola, tá? Tô colocando aqui só para fins demonstrativos e didáticos, porque aqui é apenas um protótipo, na verdade nem precisaria, mas vamos colocar para vocês terem uma noção de como que a gente coloca e como é que fica. Eu tenho um parêntese só para trazer aqui para vocês, gente, que no início do vídeo, quando eu passei a listagem de material, eu disse que iria utilizar essa cola aqui de artesanato, tá? É muito boa essa cola para um artesanato de modo geral. Mas eu acabei, gente, de descobrir que se você deixar encostar um pinguinho dessa cola aqui, ó, no meio da nossa meia pérola, ela acaba desmanchando, ela acaba manchando e desbotando a pérola, sabe? Aqui, ó, que ela acaba fazendo e sai a tinta preta, ó. Eu tava fazendo o vídeo agora, acabei de descobrir, gente, isso, tá? Então, eu não vou utilizar ela, muito embora eu tenha utilizado aqui, ó, pra colar esse aqui, mas eu acho que eu não toquei com a cola na pérola, então eu nem percebi que isso acontecia. Então, ela é abrasiva demais para essa tinta que vem aqui nessa meia pérola, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou usar ela, vou usar a cola quente. Vamos lá. Agora sim. Para a gente colar o nosso olhinho, a gente vai colocar a mesma quantidade de pontos, né? Vai contar a mesma quantidade de pontos que a gente contaria se fosse colocar o olhinho de trava, né? Então, lembrem, então, a partir da 14ª carreira, a gente vai subir e vai posicionar o nosso alfinete aqui para marcar entre a 22ª e a 23ª carreira do nosso trabalho, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Então, entre essa e essa que a gente vai colocar. Vou posicionar esse alfinete aqui. Gente, tá dando até pra ver, ó, na primeira parte do vídeo eu fui colocar com a cola e acabou até manchando um pouquinho o corpinho do amigurumi, ó. Mas tudo bem. E aí, vou posicionar o outro alfinete 8 pontos de distância desse primeiro. Então, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou posicionar ele bem aqui. Tô achando que tá muito aqui pro lado esquerdo. Vou passar um pontinho pra cá e um pontinho pra cá. Feito.
Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o alfinete. Opa, esbarrei na câmera aqui. Vou tirar o alfinete e vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Assim. E vou posicionar a minha pérolazinha bem aqui, onde está a colinha. Tem a vantagem também que a cola quente ela seca muito rápido, né? Então, tá tudo certo. Só trocar de cola e vai dar bom. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Só ajeitar. Dar uma pressãozinha assim. Gente, tá feito. E finalizamos o nosso projetinho. Tá feito aqui o nosso corpinho base. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão de melhoria, deixe aí no comentário do vídeo. Serão todas muito bem-vindas, afinal de contas, nós somos um canal novo, acabamos de chegar. Então, qualquer sugestão será muito positiva para a gente melhorar a qualidade dos vídeos que a gente vier a subir daqui para frente. Então, muito obrigado por terem chegado até aqui. Um grande abraço e até o próximo.